E aí galera, eu sou a professora Magda do canal Física Muito Fácil e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinemática. E cinemática envolve o quê? Movimento. Então a gente está aqui no cartódromo para uma experiência sensacional. E para falar de cinemática, nada melhor do que entrar em movimento. Bora pra pista? Porque a aula vai ser na pista! Dentro de cinemática, o estudo do movimento, a nossa aula de hoje nós vamos tratar de velocidade média. Então nós vamos ver um pouquinho de teoria aqui, vamos aplicar um pouquinho no nosso dia a dia, na situação do kart, e depois disso vocês vão ficar fera, vão entender tudo sobre velocidade média. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho de teoria e aplicar isso no kart? Olha só, a primeira coisa que vocês têm que entender é o que é velocidade média e como toda média aborda um resumo geral da situação. Imagine o seguinte, você tirou 7 em uma prova e tirou 6 em outra prova. Qual foi a sua média? Bom, vou pegar o 7, somar com 6, 13 dividido por 2, 6,5. Eu pergunto a vocês, você tirou em alguma prova 6,5? Não, mas uma média, um resumo geral das suas notas foi de 6,5. É assim que acontece em velocidade média, um resumo geral da situação. Então, para calcular a velocidade média, nós precisamos do ΔS total sobre o tempo total de percurso. Então, ΔS no sistema internacional medido em metros, o tempo medido em segundos, o que vai nos dar a velocidade média em metros por segundo. Portanto, a velocidade média é uma média das infinitas velocidades que você obteve durante todo o percurso. Então, ΔS sobre o tempo total, o tempo do início ao fim do movimento. Mas daí se aparecer em quilômetros por hora? Pessoal, de quilômetros por hora para metros por segundo, vocês vão dividir por 3,6. Ao contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, para transformar a unidade, vocês vão multiplicar por 3,6. Pessoal, vejam um pouquinho do que aconteceu lá no cartódromo. Então reparem no seguinte, na reta eu adquiri uma velocidade muito alta, na curva eu freiei uma velocidade menor, então ora minha velocidade aumentava, ora minha velocidade diminuía, mas se eu quiser saber qual foi a velocidade média do percurso durante a volta completa, eu preciso do quê? Do ΔS total e do tempo total do percurso. Pronto, aí nós vamos obter uma média de todo o percurso. Então, olha só, como isso pode ser cobrado na prática? Aqui, eu saí da cidade A e fui até a cidade B com uma velocidade média de 100 km por hora. Permaneci, então, 2 horas de A para B. Ótimo. Cheguei em B, fiz uma paradinha de 1h30 e depois eu retornei para a viagem. Percorri uma distância aqui de quanto? 300 quilômetros em um tempo de 4 horas e 30 minutos. Eu pergunto a vocês, como
Como que eu calculo a velocidade média de A até C? De A até C. Pessoal, eu preciso do ΔS total sobre o tempo total. Eu tenho ΔS de A para B? Não tenho, mas eu tenho a velocidade média e o tempo. Então, olha só, velocidade média é a distância sobre o tempo. Se a velocidade média foi de 100, a distância é o que eu quero descobrir sobre o tempo de 2 horas. O 2 está dividindo o passo o quê? Multiplicando. Então aqui ficou o quê? 200 quilômetros. Magda, eu já fiz isso de cabeça. Tranquilo, não tem problema. Quer dizer, então, que aqui ele percorreu uma velocidade de 200, ou uma distância de 200 quilômetros. 200 quilômetros de A para B. 300 quilômetros de B para C, eu tenho ΔS total. Tem o tempo total? Sim, o tempo de A para B foi de quanto? 2 horas. A paradinha foi de quanto? 1h30. E depois de B para C, 4h30. Então, eu tenho todas as informações. Então, a velocidade média vai ser o ΔS total, 200 mais 300, 500, sobre o tempo total. Quanto à parada? Eu disse o tempo total do início ao fim. 2 horas, mais 1h30, 3h30, mais 4h30, 8 horas. Portanto, a nossa velocidade média, e acompanha as unidades. Aqui estava em quilômetros, o tempo em horas, o que vai nos dar a velocidade média em quilômetros por hora. Então, nossa velocidade média aqui vai ser de 62,5 quilômetros por hora. Muito fácil. Agora pode aparecer para vocês cobrando da seguinte maneira. Um móvel, olha só, um móvel saiu da cidade A até a cidade B. Até a metade do percurso, ele executou uma velocidade média de 40 km por hora. Na outra metade, 60 km por hora. Qual a velocidade média de todo o trecho, Magda? E aí? E agora, dessa maneira você não me explicou, eu expliquei. Como é que a gente calcula a velocidade média? É o ΔS total sobre o tempo total. Se aqui eu tenho trechos com distâncias iguais, então aqui vai ser D, aqui vai ser D. De A a MD, de M a B, D. Tenho a distância? Tenho. D mais D, a distância total é 2D. Mas eu não tenho tempo, Então, vamos encontrar o tempo do trecho 1, vamos encontrar o tempo do trecho 2, e aí assim a gente encontra o tempo total. Então, olha só, velocidade média, estou falando aqui do trecho 1, é a distância total sobre o tempo total. Quem é a velocidade média? 40. A distância é o D e o tempo 1 é o que a gente quer encontrar. O tempo está dividindo, passa multiplicando, e o 40 que estava multiplicando vai passar dividindo. Esse é o tempo 1. Quem seria o tempo 2? Vamos resolver da mesma maneira. ΔS total sobre o tempo total. Então, olha só. Quem é a velocidade média do trecho 2? 60. A distância é D e o tempo 2 é o que a gente quer encontrar. O tempo 2 está dividindo, vai passar multiplicando. E o 60 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, para a gente determinar o tempo total, basta a gente somar os tempos. Vamos somar. Então, o tempo total vai ser o T1 mais o T2. T1 mais o T2.
tempo total vai ser d sobre 40, que é o tempo 1, mais d sobre 60, que é o tempo 2. E aqui nós temos, então, soma de fração. Nós vamos tirar o mínimo entre 60 e 40, 120. 120 dividido por 40, 3 vezes d, 3d. Mais 120 dividido por 60, 2 vezes d, 2d. Então, o tempo total vai ser 5d sobre 120. Agora ficou fácil. Eu tenho a distância total, que é d mais d, 2d. Eu tenho o tempo total, que foi t1 mais t2, deu 5d sobre 20. Então, a velocidade média é o ΔS total, d mais d, 2d, sobre o tempo total, que é 5d sobre 120. Aqui, então, a gente tem divisão de fração, conserva a primeira, que é o 2d, e multiplica pelo inverso da segunda, 120 sobre 5d. Olha o d em cima, d embaixo, corta, corta. A velocidade média, então, vai ser 120 vezes 2, 240. 240 dividido por 5, 48 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade média. Muito fácil. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A velocidade aqui era 40, aqui era 60. E nós encontramos uma velocidade de 48. Sempre um número entre o maior e o menor. Entre o maior e o menor. Se eu tivesse encontrado aqui uma velocidade média de 70 km por hora, volta e corrige que está errado. Beleza? Vamos ver agora o nosso último tópico da aula, que é se o exercício cobrar da gente trechos com tempos iguais. Certo? Então vamos lá? Trechos com tempos iguais. De A para B, eu me desloquei com velocidade média de 80 km por hora. De B para C, de 100 km por hora. De A para B, eu levei um tempo T. E de B para C, eu levei o mesmo tempo. Então, trechos com tempos iguais. Como é que a gente vai, então, resolver esse exercício? Como é que eu vou calcular a velocidade média de A até C? Do mesmo jeito. Velocidade média é o ΔS total sobre o tempo total. O tempo total a gente tem? Tem. T mais T, 2T. Eu não tenho o ΔS, então vou chamar aqui de ΔS1, a gente vai encontrar ΔS2 e no final o ΔS total é a soma dos dois. Então olha lá, do trecho AB, a velocidade média dele é o ΔS1 dividido pelo tempo. A velocidade média é 80, isso é igual a ΔS1 sobre o tempo. Então, o ΔS1 vai ser 80 vezes T, que vai dar o quê? 80T. Como que eu calculo o ΔS2? Da mesma maneira, velocidade média é o ΔS total, que é o ΔS2 do segundo trecho, sobre a distância total, que é T. Então, a velocidade média é 100, isso é igual ao ΔS2 sobre o T. Então, o T está dividindo, passa multiplicando, vai ficar então que o ΔS2 é 100T. Portanto, o ΔS total vai ser o ΔS1, que vale 80T, mais o ΔS2, que vale 100T. O ΔS total, então, vale o quê? 180T. Temos o ΔS total, então a velocidade média de todo o trecho de A até C vai ser 180T, que é o ΔS total, dividido pelo tempo total T mais T, 2T. E olha o T em cima, T embaixo, corta, corta. A velocidade média, então, de A até C vai ser de
90 km por hora. Muito fácil. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Atenção, se eu tiver trechos com distâncias iguais, vocês podem calcular da seguinte maneira: velocidade média é 2 vezes V1 vezes V2 dividido pela soma das velocidades. Se eu tiver trechos com tempos iguais, vocês podem usar da seguinte maneira: a velocidade média vai ser a soma das duas velocidades dividido por 2. Isso é específico, só serve para essas situações. Magda, eu sou ruim de lembrar fórmula, equação. Então, se vocês entenderam a teoria de velocidade média, basta achar o ΔS total sobre o tempo total. Não precisa lembrar dessas equações, até porque elas só resolvem exercícios com 2 trechos. E se aparecer no vestibular com 3 trechos, vocês não vão conseguir resolver. Vocês vão conseguir resolver dessa maneira que eu mostrei. Então vamos aplicar um pouquinho dessa teoria que a gente entendeu na aula de hoje lá no cartódromo? Bora pro cartódromo! Galera, como eu já tô fera no assunto, chamei o Vitor Faleiro, o campeão tocantinense na categoria graduado, para um desafio. Eu quero saber qual a diferença de tempo da minha volta para a volta do Vitor Faleiro. Topa, Vitor? Topa. Então vamos lá, vamos ver a diferença de tempo entre a volta do Vitor Faleiro e a minha? Olha só, Magda, qual foi a minha velocidade média? 12,78 metros por segundo. Qual foi a velocidade média do Vitor Faleiro? 19,17 metros por segundo. Pessoal, a pista tem uma distância de 920 metros. Portanto, eu tenho a minha velocidade média e tenho o ΔS total. Dá para descobrir o tempo total? Velocidade média é o ΔS total sobre o tempo total. Então, olha só, a minha velocidade média, 12,78. A distância é de 920, que é o comprimento da pista, e o tempo é o que a gente quer descobrir. O tempo está dividindo, passa multiplicando, e o 12,78 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 12,78. O tempo então vai ser de quanto? 72 segundos. Esse é o meu tempo. Agora, qual foi o tempo do Vitor Faleiro? A velocidade média é o ΔS total sobre o tempo total. Qual é a velocidade média dele? 19,17. Qual foi o ΔS total? A volta inteira tem 920 metros. Dividido pelo tempo total. E o tempo está dividindo, vai passar multiplicando. O 19,17 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o tempo do Vitor aí foi de quanto? De cabeça, 48 segundos. Portanto, se eu quero a diferença dos tempos,
qual seria a nossa resposta? De 72 para 48 vai dar quanto? 24 segundos. Então, a diferença dos tempos é de 24 segundos. Quer dizer que ele completa uma volta e fica lá 24 segundos me esperando para concluir a volta. Como a gente encontrou aí por meio de cálculos, tempo do faleiro 48 segundos, o meu tempo 1 minuto e 12 segundos. Tem futuro, faleiro? Daí eu queria agradecer ao faleiro pela participação nessa aula e espero que vocês tenham gostado. Beijo! Vamos para o nosso exercício número 2? Um móvel percorre a primeira metade de um trecho com velocidade de 60 km por hora. Então, ó, anota tudo. Aqui eu tenho o trecho, a primeira metade eu vou chamar aqui de D. E aqui de D, metade e metade. A primeira metade com 60 km por hora. A segunda metade a 100 km por hora. E a pergunta é, qual será a velocidade média em todo o trecho? Velocidade média é o ΔS total, que a gente já tem, D mais D, dividido pelo tempo total. Mas eu tenho o tempo total? Não, eu não tenho o tempo total. Dá pra gente encontrar o tempo do trecho 1, dá pra gente encontrar o tempo do trecho 2, somar os dois e aí eu tenho o tempo total. Então vamos lá. O tempo 1, qual a velocidade média do primeiro trecho? 60. É igual a distância dele dividido pelo tempo 1. Então o tempo 1, o tempo do primeiro trecho é D, dividido por 60. Do segundo trecho, velocidade média é 100, é o ΔS total, que é o D, sobre o tempo 2. O tempo 2 está dividindo, vai passar multiplicando, e o 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Portanto, o tempo 2 é de D sobre 100. O tempo total é o tempo 1, que vale D sobre 60, dividido pelo tempo 2, que é D sobre 100. O mínimo entre 100 e 60, 300. Então, 300 dividido por 60, 5 vezes D, 5D. 300 dividido por 100, 3 vezes D, 3D. Então, o tempo total do percurso, 8D sobre 300. Bom, agora sim eu consigo calcular a velocidade média. Velocidade média é o ΔS total. Qual que é o ΔS total? D mais D, 2D. 2Ds. E o tempo total, 8D sobre 300. E olha a divisão de fração, o que a gente faz? Conserva a primeira, que é 2D, e multiplica pelo inverso da segunda, 300 sobre 8D. Olha o D em cima, D embaixo, corta, corta. 300 vezes 2, 600. Dividido por 8, 75 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média. Letra B de ridícula de fácil. Magda, e se eu quisesse fazer V1, velocidade média, é 2 vezes V1, que é 60, vezes V2, que é 100, dividido por V1 mais V2, vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Mas resolve todas as situações? Não. Isso aqui, essa maneira de resolver, resolve todos os exercícios com distâncias iguais, sejam com 2 trechos, 3 trechos e assim por diante. Então entendam e façam sempre por esse método, vocês nunca vão se deparar com dificuldade nesse tipo de exercício.
Galera, espero que vocês tenham entendido tudo sobre velocidade média, mas caso vocês queiram continuar resolvendo exercício comigo de velocidade média, algumas análises de gráfico, acompanhem aqui no meu site, acessem o link aqui na descrição do vídeo e vamos comigo ficar mais fera ainda. Aguardo vocês!